colocada, né? De onde vem a dívida? Será que a dívida é resultado dos gastos com previdência? Né, como se coloca sempre, né, a previdência tem um déficit, isso gera dívida, por isso que a dívida está explodindo. Vamos ver a origem da dívida interna, desde o início, basicamente, lá em 1995. Né? Se a gente compara, por exemplo, em cada ano, né, o crescimento da dívida interna federal em comparação ao déficit primário em cada ano, a gente pode verificar, por exemplo, nos primeiros 4 anos, né, não houve déficit primário, né, foi basicamente zero. Né, a arrecadação foi basicamente igual aos gastos sociais. E mesmo assim, a dívida interna crescia a passos largos. Né, se a gente olhar em termos percentuais, a dívida interna de 95 a 98, basicamente, crescia 50% ao ano. Em média, se a gente for fazer uma média naqueles primeiros 4 anos. Por quê? O que foi o plano real, basicamente? Atração de capital externo, né, para sustentar o plano real e com altíssimas taxas de juros, ou seja, essa dívida ela não surge de um suposto excesso de gasto com previdência, ela surge da política econômica de juros altíssimos para atrair o capital estrangeiro. O capital chega aqui, né, os dólares chegam aqui, esses dólares têm que ser trocados por reais. Para não aumentar a base monetária, vai o governo e coloca título em circulação. Na prática é o quê? O capital vem aqui e ganha títulos da dívida pública sem limite. Né? Então, como a gente vê ali, basicamente, de 95 a 98, resultado, o déficit primário zero. E mesmo a dívida se multiplicou galopante. Né? 50% ao ano de crescimento da dívida, porque não tinha nada a ver com o suposto excesso de gastos sociais. E a partir de 99, né, nem se fala, né, porque aí vem uma onda de superávites primários, né, ou seja, o déficit primário negativo, ou seja, superávites primários, né, crescentes e grandes, né, significativos. Ou seja, como é que pode, mesmo com superávites primários, a dívida interna aumentar ano após ano? Aquela coluna vermelha é o crescimento da dívida a cada ano. Ou seja, se faz superávit, mas a dívida continua crescendo. Ou seja, é mentira de que a dívida surge por conta de um excesso de gasto com previdência. E mesmo a partir de 2014, né, quando já foi colocado aqui pela Maria Lúcia, a crise fabricada, né, se tem uma política monetária que faz o país cair 7% do PIB em 2 anos, isso eu não lembro na história do país uma crise desse tamanho. É óbvio que a arrecadação vai à lona, né? E aí não é por conta de um excesso de gasto social, é porque a arrecadação cai. E aí gera-se os déficits primários. Mas mesmo assim, mesmo considerando os déficits primários, que estão lá em azul, né, o crescimento da dívida ele é várias vezes superior a esse déficit. Ou seja, o principal fator que faz a dívida crescer não é o déficit primário, nem mesmo na atualidade em que se fala que a Previdência que está gerando dívida. Na verdade, a dívida cresce várias vezes superiores ao dito déficit primário. Além de que, né, como já foi colocado aqui, né, o Tesouro tem uma conta única de mais de R$1 trilhão exatamente por conta, né, em grande parte, dos superávites primários anteriores. Se esse dinheiro fosse investido, né, na economia, né, investimentos produtivos, né, se pega a conta única e investe, só a arrecadação decorrente desse investimento já acaba com o déficit. Ou seja, então, é importante a gente ver que a política econômica ela vai gerando as próprias justificativas, né, da crise para que depois se corta mais, e quando se corta investimentos, né,
a economia cai, a economia caindo, cai mais ainda a arrecadação, o que é usado como mais justificativa para corte, e aí a economia entra num círculo vicioso de recessão, né, que está atualmente justificando essas reformas.